Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Um grande abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Você já está vendo aqui ao meu lado a candidata a deputado estadual ou deputada estadual, a Valéria Evangelista, a Valerinha. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Nós estamos juntos. Aqui vamos fazer um programa super legal, vamos ver as propostas que a Valerinha tem, ela que coloca também seu nome aí a nível estadual, lá para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, amiga, hoje o Cleitinho deve ser confirmado candidato ao governo de Minas Gerais pelos republicanos. Cleitinho adiou muito, depois teve o falecimento do seu irmão, mas hoje, ao que tudo indica, ele teve uma conversa no final de semana com o presidente nacional do Republicanos, e ele deve ser lançado hoje. Vamos aguardar. O prazo é até amanhã para o registro das candidaturas ao governo do estado de Minas Gerais. Cleitinho, ele é líder em todas as pesquisas. O Marcelo Aro, que desembarcou do governo Zema, aliás, ele foi muito deselegante, ao meu ver. Ele ficou 4 anos no governo Zema e agora ele iria apoiar o Matheus Simões e seria candidato a senador na chapa do Matheus Simões. E ele deu pé na bunda do governador do estado. Quer dizer, ao meu ver, isso não foi legal. E está repercutindo mal aí na política de Minas Gerais. Enquanto isso, o PL, partido em que a Valerinha está aqui, vai ser candidata a deputada estadual, também está aguardando se vai lançar ou não candidato ao governo, ou se vai ficar com o Cleitinho. Anteriormente, era o Cleitinho. Aliás, você não deixa um candidato que tenha liderança absoluta, né, com mais de 40 pontos percentuais, para pegar um candidato que vai começar praticamente do zero. Porque o Cleitinho, ele tem notoriedade e o povo gosta dele. E é um cara carismático. O Cleitinho que deve oficializar a sua candidatura ao lado do Falcão. Ele que foi prefeito da cidade de Patos de Minas. Para quem não conhece, o cara foi um grande, extraordinário prefeito. E além disso, ele foi também presidente da Associação Mineira de Municípios. Ele conhece muito o estado de Minas Gerais. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer, porque até amanhã, muita coisa mesmo vai acontecer na política aqui em Minas Gerais. Ontem, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele lançou a sua candidatura. Ele que vai tentar aí o seu 4º mandato à frente aí do PT. Foi em São Paulo ontem pela manhã. Nós tivemos também o Renan dos Santos, que lançou aí a sua candidatura. O Renan dos Santos é do Missão. Ele que diz ser o verdadeiro candidato da direita. Nós já tivemos aí o Flávio, semana passada, quem lançou a candidatura, e tivemos aí diversos lançamentos de candidatura por todo o território nacional. Agora, depois de tudo homologado, aí sim começa a campanha, aí sim o bloco vai para a rua e vamos ver quem tem bala na agulha para vender, né, gente? Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região.
Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Estamos juntos aqui no programa Passando a Limpo. Só antes de eu começar a falar com a Valerinha, eu vou falar da imobiliária e contabilidade. Lume Imobiliária e Contabilidade. Avenida Oswaldo Cruz, 448. O telefone é 3265-1504. A Sofera Estruturas Metálicas, com qualidade, confiança e rapidez. Ligue 998706949. Kleber Gás, é só ligar. 3265-2369, 99757-2369. É isso aí, gente. Aqui, o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Eu estou recebendo aqui a Valerinha, ela que esteve na convenção do PL no último final de semana, né, Valerinha? E já está lançada a candidatura a deputada estadual. O que te leva, Valerinha, a lançar essa candidatura a deputada estadual por Minas Gerais? Bom dia. Bom dia, Silvano. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com toda a população, né, transpontana e de toda a região, porque eu sei que vocês têm uma grande audiência. Primeiro, agradecer mesmo a Deus, porque eu acho que, assim, tenho a convicção, eu creio, eu sou um exemplo disso, né, que é por Deus mesmo, principalmente por eu me colocar a serviço. Uma pessoa me falou, e eu acho que teve um comentário mesmo, né, depois na internet, é mais uma candidata que está chegando por aí e ela vem para pegar o voto, depois vai mudar de 3 Pontas. É uma pessoa que não me conhece, né, porque eu moro em 3 Pontas há 57 anos, vou fazer 58 agora neste mês, final do mês, viu? Mas eu nunca mudei de 3 Pontas, a minha vida é construída aqui, eu tenho uma trajetória de vida, de trabalho em 3 Pontas, não tenho intenção de mudar. É claro que, de acordo com o que vai sendo, né, previsto para a nossa vida, as transformações e mudanças, claro, eu estando como candidata, né, e o povo, né, acreditando e tendo essa confirmação, indo a Belo Horizonte, eu tenho que ter um apoio lá também, porque eu vou estar trabalhando lá. Mas a minha residência fixa é aqui. Minha família está aqui, né? Meu esposo, minha família, está toda aqui. Então, pessoas que às vezes até comentam isso, Silvana, é porque não me conhecem. Então, a minha trajetória é de servidora pública. Então, eu optei, desde muito nova, em ser professora. Com 5 anos eu já dava aula para os minhas bonequinhas, depois para os vizinhos. Eu aprendi a ler muito cedo, então eu fui autodidata e ali eu já tenho essa caminhada de trajetória de ensinar, de estar servindo ali a minha rua, né, os meus amiguinhos. E assim foi. Quase 33 anos de educação. O que é uma professora? É uma servidora pública. Então, eu falo assim, ela, né, nós que bancamos o servidor público, sim, né, todo mundo sabe também disso. É uma opção. Eu tinha como resultado escolar notas muito boas e poderia ter ido para outra profissão. Não, eu fui por opção própria. Eu quero estar servindo. Então, assim, a trajetória é essa de vida. Eu acho que quando a pessoa vai fazer até algum comentário, tem que verificar isso. E essa trajetória chamou muita atenção do partido, né? E a minha caminhada dentro do partido também, dentro de política, ela não foi uma escolha, eu quero um dia chegar lá. Não, foi tudo um caminhar da educação. O meu trabalho se destaca, o meu trabalho se destacou dentro da prefeitura. Eu trabalhei 19 anos
né, dentro da Secretaria de Educação. Dentro da Secretaria eu passo para professora, chefe de missão de supervisão, vou para a Secretaria, trabalho e dedico lá também. Chama-se a atenção porque eu recebi um prêmio na época do Nilson Vilela, servidora padrão. Olha, você no meio de tantos servidores de uma prefeitura, receber um prêmio de servidora padrão, na época a gente ganhava um cheque de prêmio. E eu investi, porque eu não tinha na época um carro. E é o carro que eu tenho até hoje, porque eu fui só trocando, mas olha, deu um carro. Eu agradeço demais. Então, todo lugar que eu passei, me dedicando, trabalhando, eu fui destacada. Dentro lá da escola, e depois eu vou para o estado, né? E depois eu faço concurso, passo em primeiro e terceiro lugar, né? Então, assim, eu deixo o município devido a ter passado no concurso, não porque eu tive alguma coisa assim, mas eu só tenho que agradecer também. Essa minha passagem para o estado também há uma trajetória, e o meu trabalho é destacado dentro do estado, e esse trabalho é que vai depois ser indicado meu nome para a Câmara Municipal. Eu recebo o prêmio na Câmara Municipal como mulher que se destacava na comunidade através do seu trabalho. E aí sim há uma entrada, né, da minha pessoa na política por este trabalho, e ele, né, eu conheço a questão política e começo a me aprofundar, a estudar, e eu venho para a política, e eu sempre vejo ali uma missão. Eu encaro a política como missão e um projeto do qual a gente pode transformar vidas. É o lugar onde você atinge o maior número de pessoas. Visto é que eu participei da Conferência Nacional das Cidades e verifiquei que é possível a gente mudar para o Brasil. Porque até então, antes dessa minha participação, que também foi muito destacada, eu fui eleita delegada aqui para representar a nossa cidade. Eu fui eleita depois em Minas Gerais para representar Minas Gerais, como delegada também, pelo grupo que lá estava. E depois eleita delegada para representar em Brasília. O que antes, Silvana, eu tinha toda a minha convicção, né, e o meu conhecimento de que a atuação de vereadora dentro do legislativo seria somente para mudanças municipais, em leis municipais, ela hoje é ampliada. E essa minha participação dentro da conferência realmente me abriu horizontes. E o pensamento também. Porque se eu faço um bom trabalho aqui na nossa cidade, com compromisso, com dedicação, com seriedade, ele foi, quando eu chego em Minas Gerais, eu vejo que é possível eu defender propostas muito boas para mudança de leis estaduais. E depois ela passando ali na conferência, eu defendendo nessas propostas. A nossa proposta dentro da Conferência de Cidades era sobre habitação. E era um assunto que estava dentro, inclusive, da campanha da fraternidade. Eu, como cristã, eu me aprofundei muito sobre o tema. Então, eu estava apta a defender isso também em Minas Gerais. E quando eu defendo e passo a proposta, foi uma proposta criada por aqui, que era a mudança de leis, né, dentro da habitação. E, claro, era algo que nós gostaríamos, inclusive, né, por ter criado a Procuradoria da Mulher. Eu atendo mulheres vítimas de violência. Eu atendo muitas mães solo na Câmara. Eu vejo a necessidade dessas mulheres terem as condições de, às vezes, sair da sua casa porque está sofrendo uma violência, mas depois ela não tem como sair de casa por não ter a moradia. Eu vi que era uma necessidade de mudança de leis, e essa é uma lei federal. E da estadual, eu vejo, Senhor, eu tenho que chegar lá em Brasília, porque eu tenho conhecimento que essa mudança não é aqui como vereadora, nem do estado, e eu preciso chegar lá.
Então, essa minha caminhada em chegar em Brasília, defender essa proposta, para que as mulheres vítimas de violência, as mulheres mães solo, né, a gente inclui depois lá no Estado, pessoas que estão aí fazendo um tratamento, né, de doenças oncológicas, que está passando pelo tratamento oncológico, sejam priorizadas nessa casa, né, tenha moradia própria. Eu fiz, Silvano, o quanto que eu, enquanto vereadora, estava somente com pensamento micro. Eu, enquanto trabalho legislativo, eu não tenho nenhuma questão. Eu trabalho com tranquilidade, entendo o processo legislativo, vocês acompanham lá meu trabalho, eu estudo os projetos, discuto os projetos, posso sentar na mesa e a gente falar sobre o projeto, eu tenho ali aquele conhecimento, eu tenho conhecimento técnico, eu estou como presidente da Escola do Legislativo dentro da Câmara, que inclusive é outro projeto que eu criei, né, iniciativa minha dentro da Câmara. Nós temos 2 lá principais projetos da Câmara, e os 2 principais projetos que estão acontecendo e acontecem há muitos anos, né? Desde o outro mandato, foi em 2014 que nós criamos a Escola do Legislativo. É de iniciativa. Escola do Legislativo, ela trabalha com formação política e cidadã de jovens do ensino médio. Lá nós temos representação de todas as escolas. São meninos do ensino médio das nossas escolas aqui do município, particulares e públicas. E nós trabalhamos com essa formação. Imagina, é um projeto que eu busquei, trouxe para Três Pontas. Eu trabalho nessa escola enquanto coordenadora do Parlamento Jovem. Eu trabalho com a formação, tenho um respaldo da Assembleia Legislativa, porque é um projeto da Assembleia que a gente buscou para a nossa Câmara, e com a PUC Minas. Então, se eu trabalho com essa formação técnica, eu tenho conhecimento técnico dentro do meu trabalho que eu faço e desenvolvo dentro de Três Pontas e como vereadora. Esse trabalho, ele foi ampliado e eu trabalho, né, ali junto, porque também venho com essa formação técnica, conhecimento e eu falei, eu estava pensando micro. Como que esse conhecimento todo vai ficar só para Três Pontas? Então, essa conferência que eu citei me faz eu ampliar a minha visão. E, de fato, o meu nome se estende para Minas e Brasília. Chama muita atenção, porque tinham outras pessoas nessa conferência, e é destacado. Quem é essa? Quem é essa? Valéria Evangelista, do PL, de Três Pontas, sempre me localizando assim. Então, chega a esses comentários de destaque do meu nome no partido. E o partido indica meu nome e está sendo trabalhado desde o ano passado. Ele se concretiza em janeiro e todo esse tempo, até agora julho, eles estavam já com essa indicação do meu nome. Eu é que fiquei um tanto quanto resistente a não sair como candidata, né? A gente já tem candidatos aqui em Três Pontas, né? E eles têm sua credibilidade. Eu já trabalhei, né? Inclusive apoiando, fui a única vereadora que apoiou o nosso deputado, né? Que hoje é o majoritário aqui em Três Pontas, Mário Henrique Caixa, na outra legislatura. E nessa legislatura para estadual também eu fiquei assim, sempre como apoio. Eu visito o gabinete do deputado, sempre levo as solicitações, o povo sabe disso. Todas as solicitações são levadas ao deputado, que é majoritário aqui na nossa cidade, e é Três Pontanos. Nós fomos criados juntos aqui, na Rua Camarão, nós, né, tivemos aí uma infância ali, tudo na mesma rua. Então, há uma amizade e um companheirismo de muitos anos. Nós estamos em lados, muitas vezes nas campanhas, opostos, mas também já tivemos juntos. Então, isso é história, isso é uma história. Se olhar aí para trás, vai estar levantando essa história. Nós não temos como criar uma outra história, não. Isso tudo faz parte da nossa trajetória e da nossa caminhada. Então, com
com Caixa, sempre há um bom relacionamento. E também com o majoritário, que é federal, né? Tem também conhecimento, nós temos aí um bom diálogo. Inclusive, o bom diálogo é um forte da minha pessoa. Eu tenho diálogo com todas as duas partes. Por mais que a gente esteja de lados diferentes, adversários politicamente, mas não inimigos. Não inimigos. Ô, Valerinha, eu vejo você no PL hoje, é um partido que vai angariar muitos votos ali. Nós temos puxadores de votos. Nós temos o Nicolas Ferreira. Por isso que eu vislumbro que, se você fizer uma campanha bem feita, estruturada, porque não adianta o simples, é igual nós estávamos conversando antes, vou sair candidato e assim vai. Não é assim. Tem que ter uma campanha estruturada. Você, por exemplo, você vai ter essa campanha estruturada. E outro detalhe, você pretende trabalhar em quantos municípios a princípio? A princípio, Silvano, isso já foi até, inclusive, conversado com o partido. Eu até falei sobre isso, porque realmente nós precisamos de recursos. Como você monta uma campanha sem recursos? Então, isso será definido já essa semana com o deputado que é da executiva, e ele está no financeiro, ele que vai determinar para cada candidato. Essa semana fica determinado. Depois desses recursos, nós temos a garantia de que esses recursos chegarão para a campanha, porque nós precisamos fazer as cidades também. Né? No sul de Minas, eu estou também a pedido do partido, como uma representante do sul. Se você verificar lá no grupo, nós temos poucas candidatas. Inclusive, foi uma dificuldade, creio eu, que de muitos partidos, nomes femininos para disputar a eleição. Nós precisamos de mais mulheres nas assembleias, na Câmara Federal. Precisamos mesmo. A mulher, ela tem aquela sensibilidade, de verdade, ela é melhor do que o homem. É pura da verdade. A mulher não mente. O que a gente está vendo em política por aí são mentirosos. A bem da verdade é essa. Silvana, a mulher, quando entra, eu falei sobre essas duas palavras. A gente entra como missão. Então, a gente faz com dedicação. A gente dedica. Porque nós não vamos deixar a nossa casa, a nossa família, para brincar, para achar que está trabalhando, não está trabalhando. Não, nós vamos fazer um trabalho sério. Então, eu não faria isso jamais. Então, eu deixo algo e tudo que é importante para mim para servir um povo. E eu pensar em cada pessoa ali, em cada cidadão que vai estar chegando, a boa política, que há necessidade de que chegue na vida dela, na sua comunidade, nos seus bairros, na sua cidade, eu vou fazer o meu melhor. Mas você pensa em trabalhar em quais cidades? Pelo menos de início, antes aí, de você saber qual é que vai ser a estrutura que você vai ter. Sim, serão as cidades próximas a nós. Eu já trabalho como coordenadora do Parlamento Jovem com 5 cidades. Então, essas 5 serão a prioridade para nós. Porque nós já temos conhecimento das 5 cidades, nós já trabalhamos com as câmaras municipais dessas cidades. Né? Boa Esperança, Guapé, Lavras, Nepomuceno, a nossa aqui, né? Claro que está dentro do parlamento, Santana da Vargem. Que aí eu acrescento Santana, porque Santana também já fez parte do meu trabalho enquanto coordenadora do parlamento. Inclusive, foi a minha pessoa também que ajudou a estruturar em Santana da Vargem. Então, a princípio, as 5 cidades. E depois, ampliar. Valéria, o que fez você já contou aqui nesse início, ser candidata do PL? E a gente sabe também que você é amicíssima do Domingos Savio, e ele que é candidato ao Senado. Isso pode muito ajudar. Eu estava até conversando com você, o Domingos Savio vir aqui na sua campanha, nas cidades que você vai trabalhar, trazer deputados, se puder trazer o Nicolas Ferreira, quer dizer, para angariar aí votos, porque esse pessoal tem muito voto, e principalmente no estado de Minas. Sim, a amizade com o deputado Domingos Savio, ela não é de agora, é de 2004, né, que nós tivemos lá atrás. Então, há 22 anos, né? Faz mais de 20 anos nós somos
temos uma relação de amizade e de muita confiança, né? Isso demonstra aí, durante a nossa caminhada, que você já acompanhou também, que o Domingos Sávio esteve junto comigo em todas as campanhas eleitorais. Ele veio a Três Pontas e ele também tem princípios e valores muito parecidos com os meus, por isso nós demos tão bem durante todos esses mais de 20 anos aí de campanha. E também dentro da política. É uma confiança mútua. Se ele fala que vem aqui, ele vem. Se ele vai mandar recursos, ele manda. E ele demonstra essa seriedade. Ele tem palavra. Isso que é muito importante também, né, dentro da política. Porque às vezes a gente vê essa descredibilidade, né, dentro da política. A pessoa falar algo e depois não se comprometer. A palavra é importante. Política hoje, Valério, precisa de palavra. Mexer com gente sem palavra não adianta. Não adianta. E, então, Domingos Sávio agora vai para a disputa do Senado. Ele está também foi indicado pelo partido. É uma pessoa também que tem uma credibilidade muito boa. Dentro da Câmara, Valéria, algum vereador, companheiro seu, você já procurou conversar com alguém? Sim, já me apresentei enquanto pré-candidata, né, quando fui indicada. E também agora como candidata, hoje nós vamos ter reunião ordinária mais tarde, com quem eu não encontrei pessoalmente, eu vou estar falando pessoalmente, confirmando a minha candidatura, né, agora eleita em convenção. Já falei sim, Silvano. Mas você acha que vai ter apoio? Pelo que eu já conversei, creio que não. Mas isso também aconteceu com o Mário Henrique Caixa. Na outra candidatura, quando eu estava também, ele não teve o apoio dos vereadores e eu fui a única vereadora, foi a única que o apoiou. Ele saiu candidato sem primeiramente ter esse apoio. Depois comigo, eu confirmo meu apoio e falo, eu vou apoiar alguém de Três Pontas. Eu já tinha falado. Quando ele sai de candidato, era o Mário Henrique Caixa. E não foi combinado, não foi falado, só que eu fazia campanha para mim e pedia também para ele votos. E depois, durante todo o seu mandato, né, eu fiquei como a vereadora de apoio. Então, assim, isso já aconteceu para trás. A gente aprendeu com muita dureza, né, a necessidade, sim, de ter o apoio aos candidatos de Três Pontas. Valerinha, normalmente as pessoas candidatam e pensam lá na frente, ou seja, 2028, que são as eleições municipais. Você tem alguma pretensão de ser candidata a prefeito? Aliás, até surgiu esse papo, a Valerinha vai ser candidata agora, já pensando em 2028. Tem alguma pretensão nesse sentido? Silvano falou aqui com toda sinceridade, não há. Porque estou falando, a gente não descarta, porque a caminhada dentro da política é também devido a um bom trabalho. Então, a gente não descarta, mas não é a intenção. Eu venho, né, da educação para ao legislativo, do legislativo eu tenho essa minha dedicação, e hoje eu te falo que eu faço o meu trabalho com tranquilidade, por ter o conhecimento, e ele é um micro para o Estado. É um trabalho que tem a mesma trajetória que a gente faz aqui dentro do Poder Legislativo, na Câmara, que é o caminhar de um projeto, né? O trâmite legislativo é o mesmo para o Estado. Então, nós levamos esse conhecimento aqui da Municipal, legislativo, para o Legislativo Estadual. E por eu trabalhar muito lá com a Assembleia, eu também tenho todo um conhecimento de como se faça, né, por todas as comissões, um projeto, levar as proposições para as discussões. Então, todo o processo legislativo que acontece aqui na nossa cidade é o mesmo processo legislativo, claro, macro, para o Estado. Valéria, Eu não tenho intenção administrativa. Eu venho do caminhar legislativo.
Você está num partido de direita e o Brasil hoje está dividido. Você vai trabalhar esse eleitor na tua área de atuação, começando por Três Pontas? Com certeza. Por começo e tudo é por Três Pontas. E quem vai expandir isso para o Estado? A própria população. Porque já houve esse levantamento. Por que meu nome foi destacado? Pela trajetória de vida, pela dedicação, pelo trabalho. Isso fica muito nítido. E quem vai expandir isso? A população. É o povo daqui de Três Pontas que vai estar expandindo o meu nome. O meu nome não é conhecido quanto outros que já estão como deputado, como deputada, alguém que está já lá no cargo estadual. Claro, é evidente isso. Mas a gente pode fazer se conhecer através das pessoas. Isso é o seguinte, eu até aplauso quem tem coragem e peito de sair candidato, ou seja, prefeito ou deputada, e eu não fico aqui, porque vai atrapalhar, não. Cada um tem seu espaço. Todos têm seu espaço. Entendeu? Vai ser candidato a prefeito, tem que sair mais e mais candidatos a prefeito na próxima eleição, sim. Como a Valéria está colocando seu nome aqui, tem que sair, tem que ter coragem. Então eu parabenizo essas pessoas que têm coragem, porque não é fácil, é difícil. É difícil você colocar teu nome, ainda mais de uma eleição estadual e de uma eleição tão difícil como essa. Agora, partido bom, a Valéria tem. Quer dizer, já é um grande passo para isso. Além da educação, quais as bandeiras na tua campanha? Além da educação, a saúde, porque eu acho que a saúde é básica, a gente tem que olhar muito para este básico e fazer bem. Educação, saúde, claro, um atendimento especializado, que eu trabalho com as mulheres, né, dentro da Procuradoria, que é esse outro projeto que eu levo para a Câmara, expandir as procuradorias para todo o Estado e para todas as câmaras. Eu estudei muito para trazer, e eu vi que é possível todas as câmaras terem suas procuradorias. Então, muito em específico, as políticas públicas para as mulheres. Essa implementação, Silvana, é fundamental. O tratamento também das pessoas, que este tema do Parlamento Jovem deste ano mexeu muito comigo. Olha, como professora há mais de 30 anos, trabalhar um tema como a inclusão das pessoas com deficiência e com neurodivergência me fez aprofundar muito. Então, este grupo de pessoas, nós já pensamos em ter algo bem específico para essa inclusão. E também as pessoas com neurodivergência, que a população, né, no geral, ainda não sabe os detalhes que a gente tem agora como estudo. Valéria, eu quero deixar o microfone à disposição para mais alguma coisa que você queira colocar dentro dessa sua candidatura a deputada estadual, e depois nós vamos conversar mais vezes, porque é interessante, a gente sabe e conhece o teu trabalho. E uma outra coisa que as pessoas não querem de jeito nenhum é mexer com o Parlamento Jovem. Eu já vi aqui até vereador xingar. É uma coisa que ninguém quer, porque acha que o Parlamento Jovem vai atrapalhar o cidadão. Não, gente, a consciência do jovem na eleição. Eu tento aqui, Valerinha, todos os dias a politizar. Você pode pegar meus comentários que eu faço aqui. E eu tenho mais de 10 mil visualizações nos meus comentários. Eu nas minhas redes todas, sabe? Eu faço os comentários para tentar politizar as pessoas. A questão de votar, eu não vou votar porque o cara é ladrão, a outra é isso, é aquilo. Gente, procure votar. Nessas eleições, é importante votar em quem você achar que você deve votar. Não vai por ideia de ninguém, não. Procure votar. Vote naquele que é menos. Se você acha que está todo mundo na corrupção, então tente votar no que é menos. Mas vote. Não deixe de votar nessas eleições. Vote em qualquer um, mas com a sua convicção. É isso, viu, Valerinha? E a questão do Parlamento Jovem, você, o Marco Machado, vocês são guerreiros, porque ninguém quer. Ninguém quer, sério mesmo. Eu já vi aí gente xingando, diz que isso é bobagem.
Tem Câmara que não aporta dinheiro para vocês fazerem o trabalho que tem que aportar. É a conscientização de mais pessoas entrarem na política. Eu quero ver mais e mais pessoas na política. Por isso que eu digo que a pessoa tem que ter peito e coragem para ser candidato a deputado. O que eu vi também aí do Maico Gracinha, né, que parece que é candidato, ele ainda não me falou, depois eu vou entrevistá-lo também, mas tem que ter coragem. Se todos puderem, coloque seu nome, ué. Tem que ter essa coragem. Mas o nosso microfone está à disposição, Valéria, para você dizer o que você quiser falar aí com a nossa audiência a respeito aí da tua candidatura. Silvano, olha, a toda a população que está agora ligada, que vai assistir depois, eu coloco a minha candidatura e você disse tudo, né? Tem que ter muita coragem. Primeiro, eu pedi muito essas bênçãos para que a gente, né, tivesse essa coragem para estar colocando o nome, né, aceitar o convite e passar pelo todo o processo. Então, é com humildade, sim, que eu coloco o meu nome, respeito todos os pensamentos aí, claro, cada um tem o seu pensamento, tem suas decisões, mas eu deixo meu nome aí para estar representando 3 pontas, sul de Minas e toda Minas Gerais. Porque aqui é trabalho. Eu trabalho e eu posso oferecer essa dedicação com todo o meu conhecimento que tenho. Então, olha, que Deus esteja à frente e, claro, as pessoas que vão estar escolhendo. E uma das coisas também, sem prejudicar ninguém, né, Valéria? Ninguém. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Vocês podem verificar também a minha caminhada é com diálogo, é o respeito. Senão, a gente não vai ficar nessa polarização até quando? Eu acho que a gente conversar com todos os lados, né? Isso é importante para uma boa política. E eu acredito nela. O parlamento me ensinou demais sobre isso, Silvano. E você falou da necessidade de ter mais pessoas. E depois querem cobrar, né, de ter nomes. Se a gente não tiver formação lá da base dos meninos, nós não teremos. Nós estamos aí no Brasil precisando de bons nomes políticos, né? E o parlamento é um bom caminho para essa formação. Então, quanto mais apoio as pessoas tiverem para esse parlamento, é benéfico, né? Nós vamos estar construindo aí pessoas, e claro, com um pensamento positivo do que o que é a melhor política. Ok, Valerinha, sucesso para você na tua campanha, tá bom? Deus à frente no caminho, que é importante. Amém. Eu agradeço muito, viu, Silvano? Agradeço a oportunidade, agradeço a vocês sempre, os seus pensamentos, e tem tudo a ver com a realidade mesmo, é o que a gente está passando, e eu te agradeço, viu? Eu tô para futuramente decidir uma coisa, e é com pessoas como você, sabe, Johnny? Como ela aqui, ó, candidata. Porque a gente tem muito pensamento para essa terra de 3 pontas. Muita coisa para essa terra. Mas se a gente mesmo não pegar a gente, deixar para outra pessoa para fazer, é difícil, porque a gente combina uma coisa e depois é outra. Infelizmente, as coisas são assim. Gente, eu vou trazer uma matéria agora interessante, porque esse é um momento muito difícil que nós estamos vivendo com relação à crise respiratória. Problema respiratório aí a Santa Casa, por exemplo, está lotada, gente. É um problema seríssimo. E o importante, vocês vão ouvir na entrevista que eu vou trazer agora, é vacinação. O pessoal não está indo vacinar. Vocês têm que vacinar, pelo amor de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Tem que vacinar. A Santa Casa, os leitos de UTI estão completamente lotados. E aqui em 3 Pontas não é diferente. Vamos à matéria. Gente amiga, hoje eu estou aqui na Santa Casa e vou conversar a respeito das doenças respiratórias. Por isso estou recebendo aqui o Dr. Lucas, ele é pediatra e diretor técnico da Santa Casa, e um pneumologista, Dr. Felipe, que fala pra gente a respeito desta época do ano e as doenças respiratórias. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Agora nesse período de inverno, onde as temperaturas ficam mais baixas, a umidade fica mais baixa,
aumenta a incidência e a prevalência das doenças respiratórias, principalmente as doenças virais, como o coronavírus, a influenza, o vírus sincial respiratório, que é a bronquiolite, muito comum nas crianças. E quem sofre nessa época são os pacientes dos grupos de risco, as nossas crianças, os idosos, os pacientes que já têm alguma comorbidade, principalmente são pacientes pneumopatas, como bronquite, asma, o enfisema, que é o DPOC, e os pacientes cardiopatas também. E o principal nesses quadros, onde o paciente começa com a sintomatologia, principalmente os sintomas de tosse seca, o peito chiando, nariz escorrendo, febre, é sempre interessante o paciente procurar o pronto atendimento para ter uma avaliação médica, não realizar a automedicação. E como aumenta essa demanda, a gente pede à população porque vai aumentar essa demanda, os atendimentos quase que duplicam, triplicam no pronto-socorro, então tem que ter um pouco mais de paciência aí, porque a triagem acaba que demora um pouco mais. E o principal é prevenir. Nessa época, a prevenção é essencial. Através da vacinação, tem que aderir às campanhas de vacinação, a vacina da influenza, a vacina da pneumo 20, que está disponível na rede pública pelo SUS, nos grupos de risco. E a prevenção, quem tem sintomas, usar a máscara, fazer a higiene das mãos, usar o álcool em gel, evitar ficar em aglomeração, evitar ficar em ambiente fechado, porque a gente prevenindo, a gente consegue evitar internação, hospitalização e descompensação dos nossos pacientes. O que está acontecendo que a demanda está muito grande, principalmente esse ano? Nessa época favorece mais esses quadros virais, onde o quadro viral, o paciente que já tem uma comorbidade, principalmente o paciente que tem uma asma, bronquite, um enfisema, ele descompensa. E com essa descompensação respiratória, abre aí porta para as infecções secundárias, uma infecção bacteriana, onde muitas vezes leva o paciente à hospitalização, sendo necessário o uso do oxigênio, uso de um antibiótico na veia, sendo necessário a internação dele. Vocês têm feito quantos atendimentos nessa época agora? Você tem uma noção, mais ou menos? O atendimento no pronto-socorro, ele aumenta. Eu não vou saber falar os números exatos, mas nessa época do ano chega aí a duplicar os atendimentos. Na enfermaria, eu também trabalho na enfermaria, sou coordenador da clínica médica. E nós hoje possuímos 33 leitos SUS e esses leitos vivemos diariamente com a lotação máxima. Então, trabalhamos aí para atender toda a população de Três Pontas e região, mas como aumenta a demanda, aumenta o fluxo, ficamos trabalhando a todo momento com lotação máxima. As doenças respiratórias têm que se precaver, porque senão a coisa pode levar a problemas maiores, né, doutor? Sim, o principal tratamento é a prevenção. E o que a gente consegue fazer é a vacinação, então aderir sempre às campanhas de vacinação, campanha de vacinação de influenza, de pneumonia, temos a pneumo 20, pneumo 23, então os pacientes que se enquadram, que são grupo de riscos, têm que vacinar, têm que se prevenir e fazer o acompanhamento aí, preventivo nessa época do ano. Então, usar corretamente as medicações, fazer a vacinação e tomar os cuidados de higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração e evitar, se está com sintomas, evitar o contato com as pessoas para não aumentar a incidência desses casos. A situação do coronavírus, como é que está o Covid? O Covid ainda existe, ainda está no nosso meio, é um quadro que diariamente tem que ser trabalhado, então evitando, possuímos casos de Covid na nossa região, tanto o Covid como o vírus da influenza, a gente tem a influenza A e B, o vírus sincial respiratório, que é a bronquiolite, então todos esses vírus ainda estão rodando entre nós, possui tratamento, mas o principal é a prevenção. Então, eu sempre foco na prevenção, porque a partir da vacinação, a gente evita as internações. Pois deixa eu falar um pouco com o Dr. Lucas, aqui da equipe Positiva. Vamos falar com relação às crianças. Como é que as crianças estão com esse problema todo, doutor? Antes de mais nada, eu estou falando, a Santa Casa ela não tem medido esforços para contribuir
né, para poder acoplar e cuidar dos doentes, né, da cidade. Então, quanto aos atendimentos pediátricos, né, a gente até colocou mais médicos às segundas-feiras, que a demanda costuma ser maior. Né, os atendimentos respiratórios têm mantido nossos leitos cheios e variáveis o tempo todo. Então, nós estamos com os leitos sempre tendo crianças, internações hospitalares e gravidade. Né, agora, quanto às crianças, a gente tem visto que essa demanda tem aumentado muito, né, justamente porque o que o Felipe falou, tem que ter a prevenção. Então a gente orienta, né, as crianças com sintomas respiratórios, né, agudos, febre persistente, tosse, coriza, congestão nasal, né, se não houver uma gravidade, né, esperar pelo menos 24 horas, procurar o pronto atendimento realmente se for necessário, lembrar que o PSF, os ambulatórios, atendimento de pediatria via prefeitura estão acontecendo na atenção primária. É muito importante a atenção primária estar fazendo esse trabalho junto, né, com o pronto atendimento. Lembrar que é uma atenção mais terciária, mas a Santa Casa tem feito isso. A gente tem remanejado leitos, tem aumentado a equipe, inclusive de enfermagem e técnicos, para poder dar conta dessa demanda nessa época do ano. Então a gente tem tentado cuidar da população. Porém, as doenças respiratórias elas têm se proliferado de uma forma de aumento exponencial. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, essa atenção primária, que é muito importante na orientação e na prevenção. Então, nós orientamos a prevenção para evitar essa proliferação e esse aumento, né, da contaminação, igual creche, né, as crianças estão doentes, estão enfermas, estão com tosse persistente, coriza, congestão, espera pelo menos 24 horas, evita o contato, né, lavar as mãos é muito importante, uso de máscaras, justamente levar essa criança doente, às vezes para a creche, para esse ambiente, vai passar para outra criança e assim vai virando, né, a contaminação de uma pessoa para outra e vai só aumentando o contágio dessas doenças. E mesmo um hospital tão estruturado como a Santa Casa de Três Pontas se complica, né, com esse número elevado de pessoas que tem que internar. Complica porque a gente tem que remanejar leitos, tem que acoplar esse enfermo, né, o pronto-socorro já tem a demanda, né, dos traumas, mais doença respiratória, então a gente tem que remanejar, né, esses leitos para poder acoplar e aumentar equipes, e a gente nem sempre consegue suprir essa necessidade, né? Então por isso que a atenção primária é tão importante, os cuidados ambulatorial é importante, porque se tiver prevenção, a gente evita essa superlotação e deixa realmente para os pacientes que estão em gravidade, né? Então aumentou muito os casos de bronquiolites, justamente por causa dos vírus sincial respiratório, pela influenza em si, né, que tem aumentado muito as nossas internações. Mas se esse cuidado começar em casa, nós conseguimos cuidar e evitar a ocupação dos nossos leitos. O que acontece que muita gente não está querendo vacinar, doutor? Por quê? Uma restrição, há mitos, né? Eu acho que é falta de orientação também. Eu acho que o principal é a falta de orientação, de estar falando da vacina, a importância dela, porque lembrar que a influenza ela pode se transformar e mutar em quadros mais graves. Então a vacinação, a prevenção é muito importante, né? Os postos de saúde estão tendo vacina para vacinar da influenza, né, a gripe, então, da Covid, então deve ser orientado à vacinação. Eu acho que há uma resistência a mitos, né, a falácia, que isso deve ser quebrado, mas nós temos que cuidar dos pequenos e a prevenção começa ali na atenção primária. A hidratação também é muito importante. Muito importante. Esse tempo seco que nós estamos vivendo, né? A hidratação, umidificação do ar, né? A umidade relativa do ar, ela aumenta a proliferar essa doença, a densidade do ar, não há troca, né, com o ar da atmosfera. Então, os quadros, por isso que é muito bom deixar a janela aberta, uma água, né, hidratação, isso tudo é umidificadores, é de extrema importância. Acho que o Felipe pode até falar melhor sobre essa parte da prevenção, da umidificação, né, Felipe? Pois é, vamos falar com o Felipe, e preste atenção no que o doutor vai falar, né, gente? Essa prevenção aí, agora nessa época que é de baixa umidade, a umidificação do ambiente é importante, os ambientes arejados, a tendência da população nesse período de inverno é ficar com as casas fechadas, e esse ambiente fechado, ele aumenta a proliferação do vírus. Então, abrir a janela, trocar a corrente de ar de dentro da casa, umidificar, porque o ar seco, ele gera uma lesão na nossa mucosa nasal. O nosso nariz
ele tem ali, é um filtro que a gente tem. Se ele tem uma lesão, aumenta a chance da contaminação, de uma infecção viral. Então, é essencial. A gente está frisando aqui na prevenção, que é o mais importante para evitar a hospitalização dos nossos idosos, das nossas crianças. E esse cuidado se inicia em casa, através de manter um ambiente adequado, arejado, umidificado e com a importância da vacinação. Deixa eu voltar com o Dr. Lucas. Mais alguma coisa que o senhor queira ressaltar aqui na equipe positiva, doutor? Não, eu acho que a importância realmente é a prevenção, né? Buscar o atendimento primário. Eu acho que o ambiente hospitalar, né, a Santa Casa, com o aumento da demanda, mesmo as equipes redobrando, né, em ajudar, né, visando sempre o melhor para o paciente, sempre tentar acolher. Mas eu acho que o mais importante é a população entender, né, realmente os sintomas, o início, né, às vezes aguardar, né, se for sintomas leves, procurar primeiramente atenção primária, né, realmente se tiver febre persistente, tiver uma congestão, criança com falta de ar, né, a mãe verificar isso, realmente trazer ao serviço de emergência. Mas esses quadros mais leves, procurar, né, os postos de saúde que estão ali para receber a população, para evitar realmente, né, esse contingente na Santa Casa, porque a Santa Casa ela tem redobrado atenção, redobrado forças, equipes para ajudar, mas nem sempre conseguimos acoplar a demanda da população, não só aqui, mas em outras cidades, né, que tem acontecido esse boom, né, de doenças respiratórias e esse aumento da demanda. Doutor Felipe, a mesma pergunta eu faço para o senhor. Mais alguma coisa para o senhor acrescentar aqui nesse nosso bate-papo aqui da equipe positiva? Eu deixo meu recado aí para a população de Três Pontas, da região, de cuidar, de prevenção. Quando for necessário, estamos aqui à disposição para prestar assistência, mas é importante fazer o acompanhamento primário. O que é esse acompanhamento? Através do PSF, via ambulatorial, e sendo casos de necessidade de pronto-socorro, tosse persistente, falta de ar, febre persistente, procurar o pronto atendimento para realizar a avaliação médica. Ok, eu quero agradecer aos doutores por essa entrevista aqui na equipe positiva, referência em jornalismo. Um abraço, gente amiga. Nós vamos encerrando o programa de hoje. A gente volta amanhã. Hoje já tem reunião na Câmara, né? Hoje tem reunião ordinária da Câmara. Então amanhã nós estaremos aqui trazendo tudo o que aconteceu na Câmara Municipal. Bom dia.